Então, hoje nós vamos conversar sobre os 6 erros que nós falamos da aula 1. Algo muito, muito importante, nós entendermos esse processo, por que, né, que nós erramos. 6 erros mais comuns. O primeiro erro que eu quero chamar muito a atenção de vocês é o erro da culpa, né? O sentimento de culpa. Queria saber aqui agora, fazendo uma enquete, né? Quais de vocês sentiram que tem esse erro, cometeram esse erro, ou cometem esse erro, desse sentimento de que vocês são culpadas pela situação das dificuldades da aprendizagem do filho de vocês? Ou vocês acham que a culpa é da criança, a birra, essas situações? Que até a aula de ontem vocês tinham essa situação dentro de vocês de que vocês eram culpados por esse processo e viviam essa situação dentro de casa, um culpando os outros e os conflitos, às vezes com o esposo, às vezes com o companheiro, e esse sentimento de culpa presente na vida de vocês. Quem aí, quando eu falei sobre esse erro cometido de forma inconsciente, da gente sentir o peso da culpa, né? Esse peso, eu ouvi um depoimento ali no Facebook de uma mãe dizendo assim: eu me senti sem direito ela colocou assim, foi muito pesada até a situação, senti assim que ela realmente se viu com uma situação muito parecida com a minha, dela não se sentir com a competência de ser mãe, exatamente dessa forma. E isso é um peso, que é um erro que nós cometemos quando nós vemos que nós estamos falhando, é um sentimento de que estamos falhando e que nós estamos fazendo algo de errado. Sendo que o TDAH ele é biológico, ele é neurobiológico, é comprovado que são os distúrbios de comportamento por causa dos neurotransmissores, que não é culpa do pai, não é culpa da mãe, não é uma falta de disciplina, não é birra da criança, e sim são questões comportamentais que precisam, né, de uma forma diferente de visualização, né, precisa se identificar o processo, precisa se entender como funciona, precisa compreender que são coisas diferentes. Então, é necessário uma nova visão para poder seguir em diante, né? Então, esse primeiro processo, que é o processo do erro, de entender que nós não somos culpados, quebrar isso, é algo que é um paradigma difícil, né? É difícil para a mãe entender que nós não temos culpa por isso. E até nós vencermos isso, nós precisamos de uma rede de apoio. Nós precisamos primeiro entender, para entender, nós temos que gerar o conhecimento. E esse conhecimento se dá por algo mais profundo. Precisamos passar por um processo, um passo a passo que nós passamos, entramos nesse processo e vamos indo num passo a passo para chegar lá no final e entendermos por completo, realmente não era minha culpa. Eu saio desse processo de culpa quando eu entendo realmente a origem, o porquê das coisas. E para isso a gente tem que passar pela aprendizagem, a gente tem que entender as coisas de maneira mais profunda e não só superficialmente, né? Às vezes nós ficamos muito no superficial, né? Nós não entendemos exatamente o que acontece com a criança, o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê que aquilo está acontecendo comigo, por que eu estou passando por isso. Então, esse processo necessita um entendimento mais profundo. E esse entendimento mais profundo, às vezes, exige mais tempo, exige algo mais aprofundado, que nós não conseguimos fazer somente aqui. Nós necessitamos de mais. Aqui a gente começa um processo um pouco mais raso. Para nós irmos com vocês de maneira mais profunda, nós precisamos chegar com vocês de uma maneira mais intensiva, que aí é outro processo. Então, vocês têm que entender que para sair da culpa, para sair desse erro da culpa, muitas vezes a gente diz assim, tá, eu sei que eu estou errando, mas como eu vou sair desse erro? Eu preciso parar de viver essa roda viva do erro. É como se um ratinho estivesse dentro de uma rodinha de hamster, caminhando, caminhando, caminhando e não saindo do lugar. Porque assim como eu sei que eu estou cometendo erro e eu quero sair daquele erro, 2 por 3 eu me volto
com aquele pensamento, meu Deus, eu não consigo, meu Deus, eu não vou conseguir, jamais eu vou mudar, isso não é para mim, eu não tenho condições, o meu filho não vai mudar mesmo. Quando eu sento para tentar ajudar, ele não para, ele já levantou, ele já não voltou. É aquele sentimento de que nada vai mudar, né? Um sentimento de que tudo vai permanecer como está e você se sente prisioneira da situação. É uma prisão que você vai vivendo e vai cada vez achando que não vai ter saída. Então, quebrar essa barreira para conseguir superar isso e ir adiante necessita de algo mais profundo, mais intenso, um conhecimento pleno para conseguir superar esse processo e a partir dali ir evoluindo. Para isso precisa muitas técnicas, né, com uma série de padrões para conseguir mudar a situação, mudar o paradigma que está ali vivenciado. Então, esse primeiro erro eu vejo como o erro mais profundo, né, que nós precisamos superar. Não sei vocês, mas para mim, no meu processo pessoal, tô falando eu, Tatiana, como mãe do Matheus, tá? Foi o erro mais difícil de eu superar no meu processo. O processo de tirar o peso da culpa da minha vida foi superar a culpa. Eu tinha um peso, um sentimento muito forte com relação a isso. E quando eu consegui me libertar disso, foi praticamente como se eu tivesse tirado as amarras de mim e dito assim: não, só um pouquinho. Não é minha culpa tudo isso que aconteceu na minha vida, não é minha culpa tudo que eu passei. Acho que quem viu a aula 1 entendeu a minha história, entendeu que o que eu passei, eu fiquei eu demorei para conseguir contar a minha história, eu contei só agora para vocês a minha história, eu demorei muito para aceitar contar a minha história, porque para mim é algo desafiador falar a minha história. É um processo difícil revelar, às vezes, o que a gente passa, mas eu decidi contar porque eu tenho certeza que do outro lado eu estou ajudando muitas pessoas que também passaram por dificuldades e que também estão passando por lutas, né? Lutas de coisas que muitas vezes são as pessoas são julgadas por aquilo que estão passando, né? E aí eu acho que a minha história é contar para vocês assim, olha, é possível superar. Vocês podem superar, vocês podem vencer. Então, aqui o que eu quero dizer para vocês é que o primeiro passo é nós nos libertarmos da culpa. Não tem como nós continuarmos nesse processo se a gente não sai desse erro. Só que nem sempre nós conseguimos sair disso sozinhos. E é isso que vocês precisam entender. É um peso muito grande e nós precisamos de ajuda e nós temos que aceitar a ajuda. No processo, aceitar ajuda para se libertar desse peso da culpa é algo importante. É algo importante entender da importância de uma rede de apoio. É algo importante nós entendermos que nós podemos sim dizer que nós necessitamos de ajuda. Nós podemos sim dizer, ó, oh, eu preciso de você. Eu preciso agora de um momento só para mim, eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar de mim para depois cuidar do meu filho, eu preciso cuidar do meu filho, mas eu também preciso de ajuda. Então, nesse momento, às vezes, nós precisamos dizer assim, eu preciso. Tem momentos que nós temos que dizer eu preciso. E dependendo da situação, a gente precisa dizer assim, não, realmente, aqui é aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Então, às vezes, para nós evoluirmos, nós precisamos aprender algumas coisas no caminho. Então, esse processo da culpa, às vezes a gente sabe que não é culpado, só que nem sempre saber é suficiente. Nós precisamos sentir profundamente na nossa alma que nós não somos culpadas. Nós precisamos ter consciência que nós não somos culpadas. Nós precisamos nos libertar, né? Então é algo mais profundo. Acima de tudo, é algo mais profundo. Nós temos que entender, né, que nós vamos nos unirmos e aqui, a partir desse processo, nós vamos conseguir juntas ficarmos fortes para simplesmente superar exatamente esse sentimento. Que eu te entendo. Eu te entendo o que tu tá sentindo agora. Mas é possível a gente sair desse estágio e conseguir superar e conseguir evoluir
e aí ajudar os nossos filhos, que primeiro nós precisamos superar esse sentimento de culpa, para daí começar a parte de evoluir com as nossas crianças. Então, esse primeiro erro é o primeiro erro que precisamos superar. E para isso nós precisamos alinhar as emoções, passar por todas as técnicas para conseguir avançar. Aí depois o erro da lição de casa é algo mais simples, algo mais leve, mas é algo muito comum. Algo muito comum. Nós pais acreditamos que não podemos errar e por isso nos culpamos. E por acreditar que não podemos errar, nós replicamos para os nossos filhos que eles também não podem errar. Olha como são as coisas. Nós acabamos replicando para os nossos filhos aquilo que nós fazemos. Nós achamos que nós temos o superpoder de não podermos errar e por isso nós nos culpamos. Nós achamos que nós não podemos falhar em nada. Então aí a gente entra no processo da culpa. Aí quando chega na hora dos nossos filhos fazerem as tarefas de casa, a gente quer exigir que façam tudo certo e não damos a ele o direito do erro. Olha como é, né? Acaba que nós, nesse processo, nós estamos replicando neles aquilo que não era devido. Nós não poderíamos, nós temos que saber que errar e acertar faz parte do processo e que isso tem que ser dado com uma normalidade. Porque se nós começarmos a botar peso no erro, vai começar a gerar culpa. Exatamente o que gerou do erro número 1. E nós nem nos damos de conta disso. Isso é feito de maneira inconsciente. E errar e aprender é algo que o erro no processo de aprendizagem é algo muito bom, é muito positivo, porque quando nós vemos que nós erramos, nós vemos como é a maneira certa, nós vamos acertar depois. Só que nós não podemos nos culpar por errar. E o ser humano é muito assim, ele se culpa muito quando erra. Então, o que acontece? Isso daí é algo muito comum, é muito comum, e aí a gente vê a conexão do erro número 1 com o erro número 2. Aí nós vamos lá na questão dos incentivos. Aí o que acontece? Quando ocorre, por exemplo, na lição de casa, que a criança erra, às vezes nós não damos o incentivo certo. Às vezes, quando a criança faz alguma coisa certa, também não é incentivada. Porque nós achamos que pequenas coisas, coisas banais, não precisa de incentivo. E nós achamos que os incentivos têm que serem dados de forma errada. Nós não sabemos incentivar a criança. E você vai dizer assim, como assim não sabe incentivar? Nós acreditamos que incentivos são coisas monetárias, nós acreditamos que incentivos são feitos de longo prazo, que os incentivos têm que ser feitos de uma forma, algo super mega gigante. E às vezes isso não é o que mais importa. Não é o que mais importa. E aí, nós vamos para os comandos verbais, comandos que a gente dá no dia a dia para a criança. E aí a gente acredita que as crianças não estão nos escutando. E a gente chama elas 1, 2, 3, 4, 5. Até fiz uma live falando isso, né? Por que eu acredito que meu filho não me escuta depois de chamar ele 10 vezes? 5, 6 vezes. Não é que ele não escute, é que ele não teve a devida atenção chamada. A gente está lá num cômodo, ele no outro cômodo, e aí nós chamamos ele. E aí, quando a gente chega na beira da sala, depois de chamar ele 5 vezes lá da cozinha e ele estava lá na sala, a gente dá um grito e a criança dá um pulo. Porque a criança ela não tinha escutado, ela não tinha prestado atenção. E não é que ela esteja fazendo aquilo por birra, pirraça ou má vontade. Então, muitas e muitas e muitas vezes, isso daí a gente faz e se irrita, perde a paciência, grita. Às vezes vira uma guerra em casa por causa de uma simples forma de chamar a criança. E muitas vezes nós nos exaltamos por causa disso. E mesma coisa acontece com as pequenas rotinas. Nós acreditamos que os nossos filhos, as pequenas coisas do dia a dia, eles têm que fazer de forma automática, só que para eles não veem isso, porque os neurônios de comportamento são diferentes. As rotinas do dia a dia para eles não é vista da mesma forma. Eles podem ter uma super habilidade para algumas coisas, assim como eles têm dificuldades para as coisas mais simples, como escovar os dentes. Eles podem ser super hábeis para uma coisa mega complicada. Aquilo
uma pessoa normal é super difícil, para eles é simples. No entanto, às vezes, o simples ato de escovar os dentes de manhã, para eles é uma tarefa complicada. Então, nós temos que entender que algumas coisas, para quem tem TDAH, é muito mais complexo do que se imagina. E nem sempre nós conseguimos entender por que, que é assim. A mesma coisa, a percepção do tempo. A pessoa com TDAH, ela tem uma disfunção vinculada ao tempo, ela não se dá de conta do tempo passado, assim como ela acredita que o tempo passou muito rápido, ela às vezes está fazendo uma prova, ela nem percebe que já passou 50 minutos. E passou, e ela nem viu, e ela não fez a prova, criança. Assim como da mesma forma, às vezes ela quer que o tempo passe rápido demais e não passou nem 5 minutos e ela acha que já passou uma hora. Então, são coisas que a conexão da pessoa com TDAH com o tempo é muito difícil, é muito desconexa, é uma dificuldade muito grande da percepção real do tempo. Então, conectar, estabilizar o foco, fazer coisas assim, como nós ajustarmos esses erros? Como nós conseguimos fazer isso? Mas o mais importante de tudo isso, eu vejo, que é vocês terem notado como essas pequenas coisas vocês não se davam de conta antes de ver a aula 1. E eu queria perguntar para vocês se tudo que eu falei na aula 1 vocês já sabiam. Eu quero perguntar, alguém aqui já sabia de tudo que eu falei na aula 1? Dos erros? Todos os erros vocês já conheciam? Nós fazemos isso de forma inconsciente. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Esses erros, eles são cometidos de forma inconsciente. Nós não nos damos conta que estamos fazendo isso. Então, por isso que eu quero chamar a atenção de vocês da importância de saber que técnicas modificam a nossa vida. E por que quando vocês viram os depoimentos das meninas comigo lá, o porquê que elas conseguiram fazer isso num curto espaço de tempo? Porque elas usaram as técnicas corretas, daquilo que elas não viam, elas começaram a ver, porque foi apresentado para elas tudo aquilo que elas estavam sem saber. Exatamente o que vocês não viam e vocês passaram a ver a partir do momento que vocês viram a aula 1, vocês começaram a enxergar o que vocês não enxergavam. A partir de amanhã, vocês vão enxergar mais ainda. Por isso que eu estou querendo dizer para vocês, tudo aquilo que a gente não conhece, nós passamos a ter uma nova visão sobre a situação. E principalmente sobre a lição de casa. Eu tenho certeza que ela vai começar a se dar de conta que ela não vai ter a mesma forma de foco com a criança na hora que a criança está fazendo a lição. Para não gerar essa culpa. Ela vai ter esse cuidado agora. Mas não é só isso. Porque a lição de casa não envolve só isso. Envolve um monte de coisa. Porque é um momento fundamental da aprendizagem. Se fosse só isso, tem muitas outras coisas que envolvem a lição de casa. Mas o que eu quis dizer para vocês é que vocês têm que entender a importância de a gente ter conhecimento e saber aquilo que nós não conhecemos. Então, quando a gente vê aonde nós estamos errando, quando a gente descobre como mudar isso, quando nós descobrimos como fazer para transformar isso da maneira certa, com as ferramentas certas, nós conseguimos literalmente sair do lugar e começar a caminhar um novo caminho. Julgamentos das pessoas ajudam-nos a nos sentirmos assim. O que acontece? Às vezes nós nos preocupamos com os outros, deixamos de nos preocupar com nós e com quem nos importa, que é quem nos amamos. Nós amamos, né? Eu vou contar uma historinha para vocês, que dessa vez vocês não tá lá nos CPLs, não tá lá nas aulas, mas eu vou falar para vocês. Quando eu comecei esse processo com o Matheus, eu tinha vergonha, às vezes, até de levar o meu filho no supermercado. Por isso que eu falo muito do supermercado. Eu tinha vergonha de levar o Matheus no supermercado. Tô sendo sincera. O Matheus não parava um minuto. E justamente isso aí que ela falou, a Daiane. Julgamento mesmo. Eu ficava pensando assim, meu Deus, o Matheus não para um minuto.
O que vão pensar de mim? Esse guri não para no mercado. Quando eu comecei o processo de entender o que meu filho tinha, eu pensei assim, meu Deus, por que eu tô preocupada com o que os outros pensam de mim? Tô nem aí. Pode pensar o que quiser, é o meu filho. Meu filho não estava fazendo dano a ninguém, meu filho estava pegando. Aí eu comecei a perceber. Né? Ele só pegava o carrinho e ele pegava o carrinho e fazia o carrinho tipo um brinquedo. Assim. Ele andava no corredor, vinha e largava as compras. Pegava o carrinho no corredor, vinha e largava as compras. Ele não machucava ninguém, não batia em ninguém, não estragava nada no mercado. Só que a única coisa que ele estava fazendo era pegar aquele carrinho e andar pelo mercado assim. Ó. E eu com as compras embaixo do braço, esperando ele fazer a volta e largava as compras. E assim eu passava. Quem olhasse aquela mãe deixando a criança fazer isso ia pensar assim, que mãe irresponsável. Não, gente. A única coisa que eu tava fazendo era deixar meu filho feliz nas compras e eu bem desestressada lá fazendo minhas compras, largava as compras. Se eu ficasse brigando, para, Matheus, para, Matheus, para, Matheus, era o estresse, certo? Se eu ficasse preocupada com o que os outros estavam olhando e os julgamentos, eu estaria me machucando, né? Não, hoje o Matheus está muito mais calmo, mas naquele processo que eu estava andando, eu parei de me preocupar com o julgamento. Eu comecei a analisar que não é o julgamento que ia fazer diferença na minha vida. E sim o que estava acontecendo naquele momento. Ele não estava machucando ninguém, ele estava só andando com o carrinho, né, nos corredores. E a única coisa que estava acontecendo é que nós estávamos numa boa. Então, muitas vezes, a gente está mais preocupado com o que o outro está pensando do que nós estamos convivendo com a nossa realidade. E, às vezes, deixamos de ser felizes e viver de maneira harmoniosa dentro da nossa casa. Eu nunca mais fiquei com vergonha e deixei de levar meu filho no mercado. Por quê? Porque ele gostava de fazer aquilo comigo. Ele gostava daquela atividade. E antes eu não queria levar ele no mercado, por quê? Porque eu sentia justamente vergonha dos julgamentos das pessoas. Então, às vezes, nós precisamos parar de pensar no que os outros estão pensando de nós e termos uma visão mais de pensar no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família, dos nossos filhos. Pensar no julgamento muitas vezes não vai fazer diferença para nosso bem-estar, tá? Então, vamos focar nas nossas joias, nas nossas pérolas, que são as nossas crianças. Isso daí é o que mais importa, nós mesmos e os nossos filhos. Tive o lado TDAH do meu filho recentemente, me senti meio perdida no início, mas agora estou mais segura, pois está nas terapias, estou confiante que dará certo essa parceria pais-escola terapia. Com certeza vai dar certo, sim. Tenho certeza que está no caminho certo, sim. Com certeza ele vai melhorar, tem toda certeza que vai dar certo. Continua na semana que isso tudo vai dar certo. Aqui a Fernanda diz que tem medo da filha sofrer, por isso protege ela demais. Tenho uma coisa para dizer, Fernanda. Nós fazemos tudo o que nós podemos pelos nossos filhos. Só que nós temos o nosso processo de fortalecer eles e fortalecer as emoções. Nós vamos fazer todo um processo de cuidado para a adaptação deles. Eles não vão conseguir viver numa bolha fora da sociedade. Então, a gente vai prepará-los. Agora, não tem como a gente dizer que eles não vão viver a vida. Eles vão viver a vida. A vida, ela tem momentos bons, momentos ruins. Nós não temos só felicidade na nossa vida. Se fosse assim, todos nós seríamos só felizes. E não é assim. Todos nós passamos por momentos difíceis, momentos mais fáceis, horas de sorrir, horas às vezes de chorar, né? Só que o que nós fazemos nesse processo é preparar os nossos filhos para os momentos difíceis, para eles terem uma boa estabilidade emocional, porque a criança com TDAH ela tem uma grande dificuldade a enfrentar esses momentos de emoções. Então, é nisso que nós temos que pensar, como preparar os nossos filhos para estar estável emocionalmente. É isso que tu tem que te preocupar, a cuidar das emoções dela. Mas não tem como nós dizer que nós vamos colocar os nossos filhos numa bolha. Isso não existe, nós não conseguimos fazer isso. Eu tenho uma filha de 21 e um de 13. E a minha filha de 21 está a 1000 quilômetros de mim. Eu não consigo deixar ela numa bolha. Nem vou conseguir. E isso faz parte. Não tem como. Faz parte da vida. O TDAH é considerado uma criança especial ou só uma criança com autismo são consideradas? Assim, ó, deixa eu explicar.
A gente não pode falar mais em especial, tá? Hoje a gente fala que são crianças atípicas. Antigamente se falava especial, mas hoje em dia se diz que a gente tem crianças atípicas, tá, Coachella? Só por uma questão de termo técnico que eu tô te explicando. TDAH, sim, se considera uma criança atípica, assim como uma criança com autismo é considerada atípica. É uma síndrome, como o autismo é uma síndrome, tá? Só que é uma síndrome diferente. E aí o TDAH ele tem grau leve, tem moderado e grave, tá? O autismo da mesma forma, leve, moderado e grave. O que a gente tem que entender? Que o TEA, que é o autismo, é uma forma diferente, ele é diferente do TDAH, tá? Mas ela é, sim, a criança é considerada uma criança atípica. A criança com TDAH, ela é uma criança atípica, como o autismo, mas são características totalmente diferentes. O TDAH é completamente diferente do TEA, tá? Então, são coisas completamente diferentes no sentido da síndrome em si, mas as duas crianças são crianças atípicas, tá? Sendo que todas as características do TDAH eu venho explicando aqui para vocês o que é, como são as características, tá? Mas não é, a gente não diz mais criança especial, a gente hoje em dia utiliza o termo criança atípica. Um grande beijo, pessoal. Muito obrigado, gratidão. Beijo, povo. Tchau! Beijão, pessoal!